Sejam todas muito bem-vindas a mais uma live aqui comigo. Quem ainda não me conhece, eu sou Babi, sou professora de yoga e meditação e tô aqui para mostrar um pouquinho para vocês como vocês podem se libertar da ansiedade, mesmo se você nunca praticou yoga antes, os primeiros passos no yoga. E hoje o nosso tema é erros que quem quer diminuir a ansiedade com o yoga acaba cometendo. Então vamos lá. Primeiro, antes da gente falar, sobre os erros que quem quer diminuir a ansiedade através do yoga sempre comete, é o que eu vejo sempre, eu trouxe aqui 5 erros. Vamos falar por que yoga para diminuir a ansiedade, E existem uma série de pontos que fazem do yoga uma das melhores soluções para quem quer diminuir a ansiedade. Um dos primeiros pontos é que o yoga é uma das únicas práticas onde você trabalha corpo e mente ao mesmo tempo. E não adianta você atuar só no corpo ou só na mente, porque o corpo impacta na mente e a mente impacta no corpo. Então, é muito importante que para que você consiga diminuir a ansiedade, você atue nos dois ao mesmo tempo. Além disso, por que yoga para diminuir a ansiedade? Porque o yoga não atua só, vamos dizer, no exterior, no corpo físico, mas ele atua no nosso sistema nervoso. Então, ele muda as conexões neurais no seu cérebro e todas as técnicas que a gente usa do yoga ativam o seu sistema nervoso de relaxamento, que é o sistema que vai te ajudar a trazer a sua presença e a diminuir a ansiedade. E nem toda atividade que você vai fazer, você consegue tão profundamente assim. Além disso, por que yoga para diminuir a ansiedade? Porque os benefícios do yoga você sente na hora e se estendem ao longo de todo o seu dia, por toda a sua vida. Então você sente benefícios momentâneos. Então, quando você está com uma crise de ansiedade muito forte, você tem técnicas para ser aplicada, ou quando você está passando por um momento de ansiedade, você tem técnicas para serem aplicadas que vão gerar efeitos diretos naquele momento de alívio. E além disso, a cada dia que você praticar, você vai construindo benefícios de longo prazo no seu corpo. Então você está estimulando vários sentidos no seu corpo que vão te ajudar no longo prazo a trazer essa redução da ansiedade. Além disso, o yoga também vai atuar nos pensamentos. Como? Através da filosofia do yoga. Então, quando eu falo com vocês, por que eu faço essas lives de conteúdo de segunda a sexta-feira às 7 horas da noite? Porque o yoga vai muito além das aulas práticas, das aulas que eu dou aqui para vocês e até do conteúdo que eu dou aqui, porque é algo muito profundo. É muita coisa, que eu consigo explicar aos pouquinhos para minhas alunas em um período maior de 2 pensamentos e a evitar, inclusive, que pensamentos, emoções de ansiedade surjam. Então, você atua tanto na mudança do pensamento, que vai te ajudar a minimizar as sensações de ansiedade, quanto a que surjam pensamentos que vão trazer a ansiedade. Então, de fato, o yoga muda o seu corpo e muda a sua mente, porque muda a sua forma de pensar e de agir. Então, por isso que o yoga é, para mim, um dos melhores caminhos para quem quer diminuir a ansiedade. E um dos que eu acredito que é o mais efetivo que eu vi hoje. Eu já fui uma pessoa super ansiosa, você pode não acreditar, mas eu era assim. E foi o yoga que me mostrou uma nova maneira de viver a vida e me trouxe a calma e a tranquilidade que eu tenho hoje. Então, eu vi os resultados em mim, eu já tinha tentado várias outras coisas e eu vi o resultado em mais de 200 alunas minhas. Então, para mim, hoje, o yoga é um dos principais caminhos
para quem quer diminuir a ansiedade. E por que não outros meios, né? Existem vários outros meios que você pode seguir para tentar diminuir a ansiedade. Mas muitos deles pode ser que eles vão atuar só no sintoma. E não adianta você atuar no sintoma. É como se você ficasse tapando o sol com a peneira, né? Que é o caso, por exemplo, dos medicamentos. Os medicamentos são importantes? São. Tem momentos em que a gente tá com alguma situação em que é preciso entrar com a medicação? Sim. Mas não adianta você achar que a medicação vai resolver o seu problema de ansiedade. Não vai. Porque a meditação é uma química que está tentando amenizar os sintomas gerados pela ansiedade. Então você só vai conseguir se libertar da ansiedade quando você começar a atuar na causa, na raiz do problema. E não só aliviando as sensações que são geradas, como evitando que elas surjam e reduzindo cada vez mais. Eu mostrei para as minhas alunas um gráfico em que a gente tem altos e baixos ao longo do nosso curso, do caminho, quando a gente está começando a aprender sobre o yoga. Só que os baixos são cada vez menos frequentes e cada vez mais brandos, até que você encontre a sua estabilidade emocional, o seu equilíbrio emocional. Então você vai cada vez subindo, você pode ter baixos que são cada vez mais brandos, porque você segue. Mas isso se você tiver uma prática regular. A gente vai falar sobre os erros. Então, existem outros meios, mas que não têm a eficácia que o yoga tem, porque atuam apenas nos sintomas ou atuam só em uma das vertentes, só no corpo ou só na mente. Então, por exemplo, muitos médicos recomendam atividade física para quem está com sintomas de depressão, de ansiedade. Sim, é muito bom a atividade física, mas não adianta você trabalhar só o físico. Então não adianta só você correr, você malhar, você fazer uma atividade que trabalha só o físico, porque sua mente vai estar lá te acompanhando. Enquanto você está tentando fazer sua atividade física, sua mente está lá e dificultando muitas vezes o processo. E pode ser que algumas atividades vão inclusive te agitar mais, te acelerar mais. E a gente sabe que se a gente está ansiosa, se a gente está agitada, a gente não precisa de mais agitação. A gente não precisa de mais ficar mais acelerada, né? Então, tem outras atividades que vão trabalhar só o mental, vão atuar só no mental. E aí o seu corpo fica prejudicado. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando a gente está passando por um momento de muita tensão, estresse, ansiedade, sintomas depressivos, o nosso corpo grita. Eu falei essa semana no grupo do Telegram, quem não tá lá ainda, vamos entrar em todos os dias áudios especiais, dicas especiais lá para vocês. É só buscar nos links embaixo dos vídeos do Telegram e no perfil do Instagram. Eu falei lá, a dor é um alerta. Então, a dor é o nosso corpo gritando, te dizendo que não tá legal. Então, quando a gente está passando por esses momentos, você vai sentir o seu corpo ou muito dolorido, muita tensão acumulada, travado, ou completamente sem energia, esgotado. E uma das formas mais rápidas da gente atuar é no corpo físico. Então não adianta também você trabalhar só a mente, porque a mente demora um pouquinho mais para você conseguir modificar e trazer resultados, né? Mudanças comportamentais. O corpo traz resultados mais rápidos. E a postura, a nossa fisiologia tem um impacto tremendo no nosso mental. Então, eu já falei com vocês em algumas lives, mostrei. Existem estudos que comprovam isso, muitos estudos que eu já li. Se você vai ficando com uma postura cada vez mais curvada, cada vez mais para baixo, com uma fisionomia no seu corpo assim, murcho, tô aqui murcho.
que você está dizendo para sua mente? Que não tá legal e que ela tem que se comportar condizente com o seu corpo, não é? Você tá lá triste. Agora, se eu tô movimentando meu corpo, tô abrindo espaço, tô gerando energia, quem faz a prática sente calor, sente energia, qual o recado que você tá mandando para sua mente? Opa, aqui dentro tem um corpo que tem vida e que quer ser feliz, que quer se movimentar. Então, não adianta um caminho que atue só no corpo ou só na mente. Por isso, o yoga é um caminho maravilhoso, porque você atua ao mesmo tempo corpo, mente e espírito, alma e emoção. Então, é a tríade que o yoga trabalha. No yoga, você está atuando ao mesmo tempo no seu corpo, nos seus pensamentos e nas suas emoções, no seu espírito, em um processo profundo de autoconhecimento. Então, vamos lá. Outro ponto também muito importante. Por que outros meios não dão certo de diminuir a ansiedade? Porque eles não te dão ferramentas práticas, técnicas, para você usar no seu dia a dia. Então, não adianta você aprender algo que vai, de certa forma, te ajudar a diminuir a ansiedade se você depende de alguém, se você não tem a prática. Por que o nome do perfil é Equilíbrio em Prática? Por que o nome do meu curso é Yoga em Prática? Não é à toa. É porque eu enxerguei no yoga um meio que fornece ferramentas práticas para que eu ensine as pessoas a terem autonomia e utilizarem aquelas técnicas no dia a dia delas sem depender de mim. Essa é a grande eficiência de um professor. Eu falei com a Lídia ontem na live. A maior alegria de um professor é quando você vê os seus alunos ganhando independência, ganhando autonomia e já sabendo o que eles precisam fazer. Então, o yoga vai te dar as técnicas, né? Vai te falar assim, olha, se surgir uma crise de ansiedade, faz essa respiração, faz essa postura, faz isso, faz aquilo. Então, outros meios, você fica perdida, né? Quem não assistiu a live com a Nathalie, uma das minhas alunas, ela falou: antes eu me sentia perdida no meio de um deserto, que eu olhava para um lado, para o outro, não sabia o que fazer. Vinha a crise de ansiedade, o que acontecia? Ela aumenta, porque você está perdida e não sabe o que fazer. Agora, quando você... E aí ela falou, hoje eu tenho as técnicas para ser feliz, eu tenho as ferramentas para ser feliz. E eu achei linda essa frase dela. Porque exatamente, então hoje vem a emoção, você fala, opa, já sei o que eu vou fazer. Então, nem todos os meios te fornecem essas técnicas, ferramentas práticas para você usar no seu dia a dia, para que você consiga diminuir a sua ansiedade. E aí a gente tem vários exemplos. Quem já me acompanha aqui há um tempinho, né? Quem já assistiu os depoimentos no feed do Instagram, no YouTube, se não te convido a assistir, tem, por exemplo, a Jéssica falando que em menos de 30 dias ela conseguiu reduzir a compulsão alimentar. Porque ela trabalhou a ansiedade dela, ela atuou nos pensamentos, ela atuou no corpo dela. Tem a Bianca, que a gente fez a live, que ela, com 5 dias de curso, ela teve uma crise de ansiedade. Ela me mandou uma mensagem, ela falou, Babi, o que eu faço? E eu falei para ela, você faz essa postura, você vai fazer dessa forma, você vai fazer essas respirações. Pronto, ela conseguiu ter ali nas mãos dela o que fazer e ela aplicou, ela fez. E é algo tão maravilhoso, porque aí ela viu que ela era capaz de dominar a ansiedade dela e não a ansiedade dominar ela. E aí a gente teve um encontro de alunas esse sábado e ela estava contando pra gente que ela viajou. E quando a gente viaja, são muitas emoções, muita alimentação, muita agitação. E a ansiedade começou a vir. E ela falou assim, opa, já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer aquilo que a Babi me ensinou, aquela respiração, aquelas posturas. Então, o conhecimento que você absorve do yoga é um conhecimento para a sua vida inteira,
para que quando surjam situações ao longo do seu dia que você não controla, você já sabe o que fazer. E isso é como se você cortasse a ansiedade ali. Você evita que ela continue crescendo. Porque quando você não sabe o que fazer, quando você se sente perdida, o sentimento vai inflando. E você vai ficando cada vez mais perdida sem saber o que fazer. Então, por isso, o yoga é o caminho que eu acredito mais eficaz para você que quer se libertar da ansiedade, diminuir a ansiedade. Mas eu tô aqui hoje para falar os erros que eu vejo vocês cometerem quando vocês querem diminuir a ansiedade através do yoga. Então vocês entenderam que o yoga é o caminho para diminuir e se libertar da ansiedade. Aí vocês falam, ok, então eu preciso colocar o yoga na minha vida. E decidem começar a praticar o yoga. E aí o primeiro erro que eu vejo que vocês cometem é o seguinte: não se entregar. É entrar nessa jornada completamente fechada, tanto com o corpo como a mente fechada. Mesmo você se propondo a praticar o yoga, vocês continuam repetindo para si: ah, eu sou ansiosa, eu sou muito ansiosa, eu sou ansiosa e eu não consigo praticar o yoga. Você está criando os próprios bloqueios em você mesma. Enquanto você não abrir espaço para receber o novo, você não vai conseguir receber. Então, isso eu vejo assim, logo no início. Primeiro encontro com as minhas alunas, eu falo: vamos todas acabarem com todas as expectativas e pensamentos que vocês chegaram até aqui. Vamos esvaziar. É mais ou menos, pensa num copo. Se o copo já está cheio de uma água que não está limpa, uma água que está bem turva, uma água que está suja, e a gente precisa trocar essa água. Mas se você continua enchendo esse copo, ele vai transbordar. E aquela poeira, aquela sujeira que está lá dentro, ela não vai sair. Ela vai ficar circulando e vai começar a sujar a água limpa que você está colocando dentro. Então, primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Pega o copo e esvazia o copo. Acaba com todos esses pensamentos, expectativas que existem, quase um delete, um reset na mente. Desliga, dá um reset, um papel, pensa no papel em branco. Então, é isso que vocês precisam fazer para quem quer colocar o yoga em sua vida para diminuir a ansiedade. Então, um dos primeiros erros que eu mais vejo vocês cometerem é começarem essa jornada com esses bloqueios. Eu não consigo, não é pra mim, é muito difícil, eu não vou conseguir, eu sou ansiosa. E é quase que você estivesse falando pra si mesmo assim: ah, eu sou ansiosa, isso nunca vai mudar. Se você não acredita em você, você acha que você vai conseguir mudar a sua vida? Eu posso ficar falando aqui, falando várias coisas. Se você não tá aberta para receber o que eu tô falando, se você não tá pronta para mudar, não vai adiantar nada. Eu tô gastando saliva aqui. Então, se você tá assistindo essa live, se você se identifica com esse primeiro erro, primeira coisa, acredita em você. A primeira coisa que eu te falo, acredita em você. Acaba com esses bloqueios que estão na sua mente e se dê uma chance. Dê uma chance pra você, quase que assim, ok, vou pagar pra ver. E a Lídia falou isso ontem, né? A gente brincou. Ela falou isso, vou pagar pra ver o curso, como que vai ser essa experiência. E é mais ou menos isso que eu te convido. Se permita, ok? Segundo erro que eu mais vejo que vocês cometem: tentar seguir nessa caminhada sozinha. Vocês podem? Podem, mas é muito mais difícil. Vai demorar muito mais. Por que as minhas alunas têm um resultado tão rápido? A Lídia falou ontem, eu vi essas alunas falando que em 17 dias
conseguiram controlar a ansiedade, em uma semana se libertaram da crise de ansiedade, e eu não acreditava. Por quê? Porque elas seguem um método, elas têm um acompanhamento, então não são 17 dias, não são 30 dias que elas estão soltas, mas elas estão seguindo uma metodologia que fazem com que elas conquistem um resultado mais rápido. Então é aquilo. Se você quer um resultado que seja consistente, se você quer um resultado que seja rápido e assertivo, é muito mais fácil quando você tem alguém te ajudando. É muito difícil seguir sozinho, para tudo na vida. Para tudo na vida. Então, caminhar sozinho, especificamente quando a gente está nesse momento de dores, de isolamento social, de sintomas graves, de se sentir perdida sem saber o que fazer, a melhor coisa que tem é ter alguém para te dar a mão e te dar o norte, o caminho, falar assim, vai por aqui, faz assim, faz dessa maneira, é muito mais fácil, não é? Então, por exemplo, vamos supor que eu preciso fazer um bolo. Eu nunca fiz um bolo antes. Eu vou ficar perdida, completamente perdida. Eu vou falar, meu Deus, por onde eu começo? Não sei. E meu grau de ansiedade vai aumentar, porque eu não vou saber o que fazer. Agora, se eu tenho uma pessoa do meu lado com uma receita e vai falar assim comigo, pega o leite, pega o açúcar, pega a farinha, mistura os três. E existe uma ordem, né? Você primeiro pega um ingrediente, depois o outro. Então, a sua chance de conseguir diminuir a sua ansiedade quando você está acompanhada, quando você tem orientações, é muito mais fácil e muito mais rápido e muito mais assertivo. Quando a gente tenta sozinho, a gente costuma quebrar muito a cabeça, né? Dar murro em ponta de faca. Porque a gente não sabe o caminho, mas se a gente tem alguém que já passou por aquilo, fica tudo muito mais fácil. Então, o segundo erro que eu vejo é tentar seguir sozinho, né? Se surgir qualquer situação, você tem alguém para te pedir ajuda. É muito mais fácil quando você tem alguém para você pedir ajuda e alguém que vai te mostrar um caminho. E então, o segundo erro é caminhar sozinha, sem ter um acompanhamento. O terceiro erro é achar que vocês vão fazer só aula prática, fazer uma parte do yoga e vão conseguir se libertar da ansiedade. O yoga é uma filosofia de 5.000 anos. Então vocês imaginam quanto conhecimento existe em uma filosofia de vida, um estilo de vida, que não foi simplesmente uma fórmula mágica criada, mas foi um ensinamento passado de geração para geração, de professor para alunos, em que eles não precisavam provar para ninguém. Por que as pesquisas que comprovam todos os benefícios, eficácias do yoga são muito recentes, começaram há pouquíssimo tempo? Porque começou pelo Ocidente, que tem essa necessidade de ter comprovações científicas para acreditar nas coisas. Nós somos muito São Tomés por aqui, né? Ver para crer. No Oriente, eles nunca precisaram disso. Eles viam em si os resultados, os professores viam os seus alunos, eles tinham experiências práticas e isso bastava para acreditar. Então, por isso que é uma filosofia que existe muita dificuldade da gente obter informações, porque eles acreditavam em tudo que eles praticavam pelas suas próprias experiências. Então, as pesquisas que comprovam os benefícios do yoga ainda são muito recentes, começaram há pouco tempo. Porque aqui a gente tem essa necessidade de ter números, de ter dados para comprovar. E pensa, então tá, o yoga é uma filosofia de 5.000 anos. E o yoga tem 8 pilares, só o yoga, que se subdividem em vários conhecimentos, ensinamentos, técnicas. Então, por exemplo, um dos pilares, pranayama, respiração.
Dentro de respiração, a gente tem pelo menos 10 tipos de respirações, onde cada tipo de respiração você vai utilizar para um objetivo e vai gerar um efeito diferente no seu corpo e na sua mente. Então, você tem uma respiração que vai te ajudar a trazer concentração, foco. Você tem outro tipo de respiração que vai te ajudar a trazer disposição, gerar calor. Você tem outro tipo de respiração que vai te ajudar a ficar mais enérgica. Outro tipo de respiração que ajuda na purificação das suas vias respiratórias e por aí vai. Outro tipo de respiração que é específica para você diminuir a ansiedade. Então, olha quantos conhecimentos, técnicas a gente tem. Para ser professora de yoga, a gente tem que estudar muito. Às vezes eu recebo uma mensagem ou outra perguntando: Babi, como que eu me torno professora de yoga? Gosto muito e acho que esse é um caminho para mim. Eu falo, primeiro, você tem que ter no mínimo 1 ano de prática regular de yoga, para você ter experienciado na sua pele, para depois você ensinar para os outros. Lembra quando eu falei da live do guru, que eu falei com vocês que um guru tem que viver e praticar o que ele ensina? Então a gente já começa por aí. Depois, você faz um ano que dura um curso que dura 1 ano, onde tem teoria, tem estágios, tem prática. E isso, gente, é um primeiro curso que a gente faz para aprender a base, um pedacinho. E depois, é igual medicina que você vai tendo as especializações, depois cada professor vai seguindo o seu caminho. Então tem professores que se especializam em... Ainda tem isso. Antes de fazer a formação, você ainda tem que escolher qual tipo de yoga, né? Que existem mais de 10 tipos de yoga. Então você ainda tem diferentes tipos de yoga. Então, por que eu tô falando isso tudo? Para vocês entenderem que o yoga é um mundo grandioso, é uma filosofia de vida. E você não vai conseguir se libertar da sua ansiedade achando que você vai fazer uma aula no seu tapetinho, 1, 2 vezes na semana, quando você tiver vontade. Ou você tá até conseguindo ter uma prática regular todos os dias, mas você não faz a mínima ideia dos pilares do yoga, dos valores do yoga, de como pensar, como é um pensamento yogi. Então você vai ficar limitado. É o que a Bruna, uma das minhas alunas, ela até falou em uma das lives que tá no YouTube, ela falou assim: antes eu fazia um guerreiro e eu tava lá pensando, ai meu Deus, que horas que esse guerreiro vai acabar? Não conseguia se concentrar, não tinha ideia do que estava fazendo, não estava praticando yoga, estava com a mente longe. E hoje, depois do curso, de entender o que é o yoga, entender os pilares, a filosofia, nossos encontros, mentorias, tudo, ela fala, hoje eu faço um guerreiro e eu sinto guerreiro. E eu levo o guerreiro para o meu dia a dia. Então, existem ensinamentos, existem todos os 8 pilares do yoga que se subdividem, que são muito importantes de se aprender para que você efetivamente consiga levar o yoga para a sua vida, para cada decisão que você toma, cada decisão na sua vida, que vai impactar diretamente na sua ansiedade. Então é você pensar de uma forma, pensar em outra, agir de uma forma, agir de outra. Então você está a todo momento colocando o yoga em prática para ser uma base, um guia das suas decisões, que vão refletir em ter uma crise de ansiedade muitas vezes ou não ter. Vou dar um exemplo para vocês, ok? Muito recente, muito prático. Resolvi adotar um cachorrinho, né? Postei para vocês nos stories, temos um novo mascote do Yoga em Prática, ele se chama Zoin. Pode ser que ele apareça em algumas lives, em algumas aulas, vamos ver como será. Mas ele é muito bonzinho, não late, por enquanto. Então eu decidi adotar o Zoin. Primeiro é o seguinte, eu poderia vir com vários pensamentos do tipo, ai meu Deus, e se eu estiver fazendo live na sala e ele aparecer no meio da aula?
E se eu estiver tentando gravar um vídeo e ele começar a latir? E se? Então, primeiro poderia acontecer vários e se's que poderiam me gerar ansiedade e me gerar medo, insegurança e me travar de dar um novo passo e fazer uma mudança na minha vida, ok? O que eu coloquei de ensinamento do yoga nesse momento na minha vida? Bem, eu quero mudar. Mudança é importante e eu vou acolher tudo que vier e vou me divertir nesse processo. Então, se eu estiver gravando vídeo e ele chegar, eu vou mostrar ele para vocês. Se ele latir, eu edito o vídeo. Qual o problema? Eu corto o vídeo. Então, olha como é uma mudança de pensamento. Só que não adianta eu falar com você, faz uma aula de yoga de YouTube todos os dias, 30 minutos, você não vai conseguir enxergar isso. É por isso que eu faço acompanhamento dos 2 meses das minhas alunas, onde eu faço uma mentoria, quase eu entrando na cabeça delas e mudando a forma de pensar. Então, eu mostrei para vocês uma situação, como eu mudei o meu ponto de vista, a maneira de pensar. Outra coisa, a partir do momento que eu conheci ele, decidi que seria ele, isso foi sexta-feira. Eu queria ele já, né? Porque a gente quer tudo já. Eu queria ele no meu colo, pra dar todo amor, carinho. Só que a moça viajou e ela só ia poder me entregar ele hoje, terça. Então, se eu continuasse agindo com o comportamento de 5 anos atrás, eu ia se bobear até ter uma gastrite de ansiedade, que eu vejo que acontece com vocês. Então eu ia ficar ansiosa, querendo ele, pensando nele, não ia conseguir me concentrar no trabalho, não ia conseguir fazer mais nada, até chegar o dia de hoje. E aí eu pergunto para vocês, adianta viver no futuro? Adianta passar por isso tudo? Primeiro que a gente não tem certeza do futuro. Podia acontecer algo hoje e não dar certo de pegar ele hoje. Então, o que eu fiz? Eu acolhi, entendi que era terça. Falei, ok, eu vou viver meu sábado, domingo e segunda, aproveitando enquanto ele não tá aqui, me planejando, me programando, colocando todo amor e atenção a cada atividade que eu tô fazendo. E na terça-feira vai ser o dia que eu vou estar pronta para receber ele, vai ser o dia, vai ser terça. Então, vocês percebem? Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês que o yoga tá em tudo, o yoga tá nisso, porque são nesses detalhes, né? Quando o yoga, eu falo com vocês que muda a nossa forma de pensar e agir, são nesses detalhes, são todas as decisões. É uma palavra que você deixa de falar porque você percebe que o silêncio mal no yoga é mais importante. É uma palavra que você deixa de falar porque você sabe que vai ferir alguém e aí a gente respeita a ahimsa, a não violência. Pra que eu vou falar isso? Então não adianta você achar que vai se libertar da ansiedade conhecendo um pedacinho do yoga, que são as posturas físicas, que são os asanas. Porque nem ao menos você talvez nem consiga ter a efetividade, a profundidade de uma postura de um asana, o que aquela postura vem te mostrar para que você consiga aprender com ela de verdade. E não atuar só no seu corpo físico, mas ir muito além, atuar no seu corpo sutil, na sua mente e nas suas emoções. E aí a gente vai para o quarto, são 5 erros, porque aí eu vou abrir para vocês e vamos ter uma dica prática hoje. Quarto erro, achar que nunca mais vai existir ansiedade na sua vida. Então, quando às vezes vocês começam a praticar yoga, eu falo, pronto, agora eu pratiquei, agora eu nunca mais vou ter ansiedade. E às vezes acontece de alunas minhas, por exemplo, a Bianca, a Aline, com uma semana de curso, a crise de ansiedade vem. E eu acho ótimo, porque elas estão agora ali comigo, eu estou pronta para receber elas e dar o caminho para elas saberem o que fazer. Então a crise vem, eu oriento elas o que elas precisam fazer, e elas aprendem. E aí o que acontece? Em paralelo, elas estão preparando o corpo e mente. E pode ser que surja uma situação, acontece no nosso grupo de alunas, eu vejo, né, algum
pai fica doente, são os imprevistos da vida. A nossa vida é uma montanha-russa de altos e baixos. Só que o que acontece? A próxima vez que vier, eu te garanto que ela não vai ser mais tão forte quanto a última e elas vão ser cada vez mais espaçadas. Tem um gráfico do professor Hermógenes que mostra isso. Por quê? Porque você não é mais a mesma. Então, quando a ansiedade chega, ela se depara com uma outra Bárbara. Ela se depara com uma outra pessoa que já não tem essa identificação tão forte. Fala, opa, eu sei que você é uma emoção. Eu sei que você é um sentimento. Peraí que eu vou lidar com você. E aí você entende que você não está presa a ela e que você é capaz de se libertar disso que não faz parte de você. Você aplica as técnicas e ela, pronto, diminui e vai embora. E pode ser que a próxima surja daqui a 2 meses, 6 meses, até que pare de vir crises e venha situações brandas, como aconteceu comigo. Essa situação, um cachorrinho novo. E aí você já sabe como lidar. E isso vai ter um impacto tão pequenininho em você, porque você conquistou o seu equilíbrio emocional. Mas é importante que você entenda que ansiedade é um sentimento, uma emoção. E a gente não precisa colocar energia para potencializar ela, mas sim aprender a lidar com ela. Então, o que eu vejo, né, quando eu falo para você se libertar da ansiedade, não significa que você nunca mais vai ver a ansiedade, vai sentir, mas sim que você percebe que você não é ela, você não se identifica mais com ela, e você já sabe lidar com ela como qualquer outro sentimento, qualquer outra situação, porque você tem as técnicas na sua mão. E o último erro, qual será? Achar que alguém vai resolver para você. Sinto te informar, mas não. Só você é responsável por pegar o seu corpinho, pegar a sua mente e partir para a ação. Eu falo com as minhas alunas, eu mostro o caminho, eu dou um passo a passo e eu tô aqui te olhando e te acompanhando. Mas eu não consigo fazer por você. Só depende de você. É você que precisa levantar da cama e fazer. Então, enquanto você esperar que os outros resolvam para você, ou às vezes até achar que isso vai sumir sem você fazer nada, sinto te informar que nada vai acontecer. Então, primeiro você precisa trazer a autorresponsabilidade. É um processo de autoobservação, de autoconhecimento. E ninguém melhor que você para se conhecer. Me conta uma coisa, quem tá com você 24 horas por dia? Dorme com você, acorda com você, toma banho com você, come com você e vai te acompanhar pelo resto da sua vida. É você. É essa vozinha, é a sua consciência, é o seu corpo onde você habita. Então, enquanto você ficar com a ilusão de que alguém vai tirar essa dor de você, alguém vai fazer por você, vai resolver por você, não vai resolver. Vou dar um exemplo. Se você tá muito tensionado, tá com muita tensão, aí você vai na massagista, ok? Ela vai aliviar para você, certo? Aliviou, tirou as tensões dos ombros. No dia seguinte, se você fica estressada de novo, você tensiona de novo. Você é a causa das dores e você é a cura ao mesmo tempo. Então, traga essa autorresponsabilidade e se comprometa com você, porque só você vai ser responsável por colocar em prática esse conhecimento maravilhoso chamado yoga, todas essas técnicas e ferramentas para que você se sinta bem com si mesmo. Ao mesmo tempo que você é responsável por se libertar das dores, é você que vai sentir a paz, a calma, a alegria, a leveza, a felicidade. Então pensa o quanto você merece fazer isso por você. Não se esqueça disso, ok?
E a dica prática que eu dou hoje é uma dica que eu já dei antes, mas que eu preciso reforçar com vocês. Então, se você quer diminuir a ansiedade através do yoga, faça diferente. Vá atrás desse caminho. Coloque em prática e se pergunte todos os dias: o que eu posso fazer hoje para que eu esteja mais próxima do equilíbrio e de uma vida mais calma e tranquila que eu quero ter? Todo dia, se você quiser anotar isso num post-it, colocar assim no espelho, do lado da sua cama, pode colocar assim: o que eu posso fazer hoje? Você já vai saber o recadinho, tá? Então fica essa mensagem para você. Então um beijo, tchauzinho meu e do zoinho.